Olá, empreendedoras, sejam muito bem-vindas. Na aula de hoje, a gente vai aprender estratégias para vender mais todos os dias. Essa aula faz parte da nossa série de aulas para que você aprenda a atrair mais clientes e fechar mais vendas, vender mais. Você já aprendeu comigo na aula 1 a destravar para as câmeras para conseguir divulgar o seu trabalho, para conseguir vender mais usando as redes sociais. Se você, por acaso, não assistiu a aula 1, assista, porque lá o conteúdo vale ouro também, tá? E ele vai ser essencial para que você possa seguir nessa jornada. Primeiro, a gente aprende a se tornar mais autoconfiante para divulgar o nosso trabalho. Depois, a gente vem para essas estratégias de vendas. Estamos combinadas? Fechou. Além disso, além dessas estratégias, eu quero que você publique um stories no seu Instagram e me marque lá, tá? No @marianamichele. Se você não me segue no Instagram, me siga lá também, porque todo dia eu trago conteúdos para empreendedoras. E eu quero que você publique lá que você está assistindo essa aula. Por quê? Eu quero saber que você está realmente comprometida em fazer dar certo. Lembra que nós falamos sobre a importância de a gente não parar os projetos no meio do caminho? Essa série de aulas não é para ser mais uma série de aulas que você assiste, acha muito incrível, mas não dá continuidade. Ela só vai funcionar, você só vai aprender a realmente atrair clientes e vender mais se você colocar em prática tudo que eu vou te ensinar. O que eu vou trazer aqui para você funciona? Funciona. O que eu vou trazer aqui para você vai fazer você colocar mais dinheiro no seu bolso? Sim, vírgula, desde que você aplique, ok? Então, eu quero que você me marque lá para eu já saber que você está comprometida e eu vou lá no seu perfil, inclusive, te dar algumas sugestões no direct para você melhorar o seu perfil, ok? Aqui você vai aprender já bastante coisa, mas eu quero, ficar de olho em você. Além disso, como você já sabe, as empreendedoras que ficarem comigo nessa sequência de aulas terão presente. Se você assistiu a aula 1, você já sentiu um gostinho. Se você ainda não assistiu, fica aqui até o final. A aula vai ser breve, a aula vai ter bastante conteúdo, vai ter presente, então só fica por aqui. Quero, inclusive, que você já separe seu papel e caneta ou seu material para anotar, porque tem bastante coisa aqui, tá? Vai ser breve, vai ser prática, vai ser objetiva, mas vai ser com muita coisa. Então, já separa o seu papel e a sua caneta ali para que você aplique, ok? E se você está chegando por alguma razão aqui no meu canal e ainda não me conhece, eu sou Mariana Michele, sou também empreendedora e sou criadora do método MAP. O meu método MAP, ele é baseado em mentalidade, autoconhecimento e prosperidade. E foi aplicando esse meu método, que eu já fechei mais de 1.000 vendas usando o Instagram, que eu já ajudei mais de 800 empreendedoras nos meus treinamentos, e é esse método que eu transmito para as minhas alunas. Hoje eu tenho mais de 130 alunas ativas nos meus cursos e espero que, se você não é uma delas, que você seja, porque com o MAP você vai desbloquear a sua mentalidade empreendedora e as suas vendas. Beleza, mulher? Então, bora lá. O material está pronto para anotar? Tudo na prática? Tudo para anotar e colocar em prática? Então, bora. Eu quero que você veja isso aqui para a gente já começar, tá? Se você, assim, tiver alguma dúvida de que, será que a Mari realmente pode me ajudar? Será que a Mari é a pessoa certa para caminhar ao meu lado na minha jornada? Então, vou mostrar para você que sim. O que eu quero que você me responda, tá? Você, empreendedora, já passou por aquelas situações em que você percebe assim: Mari, eu não aguento mais, eu não aguento mais falar do meu trabalho, explicar tudo, aí na hora que eu falo o preço, a cliente some. Ou Mari, eu não aguento mais ficar dependendo de indicações para poder vender o que eu faço. Ou se você fala assim, Mari, eu não aguento mais ficar passando horas atendendo alguém para, na hora de fechar a venda, eu não conseguir finalizar. Se você passa por esses desafios, saiba que eu tenho a solução para você, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos só para que você sinta um gostinho, tá? Tem o caso aqui da Pri, que ela me mandou uma mensagem falando assim: Mari, você é incrível. Eu pedi a Deus que, se fosse para eu me seguir nessa carreira de consultora de imagem, que ele colocasse pessoas na minha vida. Você é uma delas, e cada dia eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo.
E também o caso aqui da Camila, que ela entendeu a estratégia de fechar vendas no Instagram. Nesse dia aqui a gente estava comemorando porque ela com o único stories ela já fechou uma venda, vendas que às vezes ela demorava dias para fechar, quando fechava, ou ficava dependendo de indicação, ou ficava atendendo horas e horas e a pessoa sumia, ou ficava ali atendendo, começava a trabalhar a venda e de repente nada. Então, eu tenho o método MAP, que é para você que quer aumentar suas vendas e quer parar de ficar dependendo de indicação, que quer parar de ficar gastando horas e horas atendendo cliente que vai sumir, ou até aquela cliente que vai ficar ali no seu pé, mas que você queria demitir. Sabe aquela cliente que só só te traz problema? Aquela cliente que você fala assim, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha demitido essa cliente desde o início. Então, resolveremos aqui o seu problema, porque o meu método MAP, ele é top. Aí, antes da gente seguir, também quero te mostrar uma coisa, tá? Quero que você, vendo essa mensagem da Cris, pense comigo. A Cris também, ela me mandou uma mensagem recentemente, falou, Mari, em apenas 2 dias, usando o método MAP, tá? Em apenas 2 dias você me trouxe muito conhecimento e me agregou muito nos resultados. Obrigada por dividir comigo todo o seu conhecimento, por me acolher e me fazer acreditar que é possível. Olha só essas métricas antes e depois de você. A Cris, ela é minha aluna e ela começou a aplicar o método MAP e o engajamento dela na rede social começou a bombar. E ela conseguiu também se tornar mais consistente na hora de fazer os conteúdos e ela hoje se posiciona mais para vender mais. Então, ela consegue se posicionar para atrair mais as clientes que ela deseja atender. Porque tem uma coisa, viu, mulheres? A gente não precisa atender todo mundo, não. Quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, a gente também precisa saber se posicionar. Porque se posicionar é também dizer não para algumas clientes, tá? E eu quero que você pense comigo. Quando você aprende a trabalhar do jeito certo, daquele jeito que traz para você essa alegria, o quanto você ia se sentir melhor se você tivesse liberdade de tempo, de horário e de escolha. De verdade, fala para mim assim, sério, olhando aqui, eu quero que você olhe na bolinha aqui do meu olho e me responda com sinceridade. O quanto faria de diferença na sua vida você ter liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de horário. Você poder trabalhar no horário em que for melhor para você. Você ter liberdade geográfica para poder trabalhar de qual lugar você quiser. Você ter liberdade de escolha para escolher o lugar onde você vai passar férias com a sua família. Se você vai ter o plano de saúde X ou Y. Quanto isso faria diferença na sua vida? Se a sua resposta é que faria total diferença, então, amiga, empreender é para você. Empreender é para você porque é o empreendedorismo que abre essas portas para gente, tá? A Cris, por exemplo, é uma que mandou uma mensagem também recentemente, também é minha aluna, e ela falou assim, Mari, muito obrigada pelo carinho, você é muita inspiração e luz. Me despertou para viver a vida que eu realmente quero, dizendo não onde precisava e sim para a realização dos meus sonhos. Eu tenho muito carinho por você. Eu quero dizer isso porque quando você produz um conteúdo que atrai seguidores estratégicos. Quando você consegue divulgar o seu trabalho e fechar a venda. E quando você elimina a crença financeira sobre dinheiro, o resultado é isso: liberdade de escolha, liberdade geográfica, liberdade de tempo e viver o seu sonho, não viver o sonho do outro. Eu sempre digo que uma das coisas mais lindas do empreendedorismo é a gente plantar no nosso terreno. Porque se você hoje ainda é CLT, e concilia com o empreendedorismo, ou se você é CLT e pensa em empreender, ou se você não é CLT, é dona de casa, por exemplo, e que trabalha mais que uma CLT, vamos combinar, né? Se você tem o sonho de empreender, ou se começou a trabalhar com algo que era um hobby, mas que hoje virou um negócio, mas ainda não faz isso de maneira profissional, você sabe que é muito importante plantar no seu terreno e não do outro. Quando você trabalha para alguém, você está plantando no terreno da outra pessoa. Empreender é plantar no seu. Então você precisa caminhar com pessoas que vão te ajudar a plantar no seu próprio terreno, tá? E eu quero que você também me responda com sinceridade. Essa aqui eu preciso da sua sinceridade assim, mulher. Real. Mais uma vez,
eu quero que você olhe aqui no fundo dos meus olhos, bem aqui, e me diga o quanto aprender a fazer um valor extra como esse que está aqui na tela faria diferença na sua vida hoje. O quanto isso faria diferença. Essa minha aluna, ela fez em um único movimento R$ 8.479,86. E o líquido que entrou no bolso dela, R$ 7.926,41. Aprendendo e aplicando o método MAP. E eu quero saber de você, o quanto isso faria diferença? Você com o que você já sabe, tá? É pegar o seu conhecimento e usá-lo de forma estratégica. Então, pegar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, colocá-lo ali dentro do método MAP e passar a fazer uma renda extra dessa. O quanto isso faria diferença para você, de verdade? O quanto vale isso? Fala para mim. Por que eu tô te perguntando isso, tá? Porque quando a gente olha esse valor aqui que a Ká aprendeu a fazer, com o conhecimento que ela já tinha, apenas aplicando o método MAP, ela aprendeu a trilha. E quando você sabe a trilha, você tem autonomia. Você, depois que desbloqueia a sua mentalidade empreendedora, amiga, você voa sozinha. Porque o meu objetivo é que você voe, tá? Quanto mais vocês voam, mais a gente voa juntas. E aí eu quero te perguntar, quanto que você acha que vale isso? Porque como que a Ká chegou nesses números, tá? Ela passou pelo meu método MAP. E o meu método MAP é justamente esse método que você está vendo aqui na sua tela. Ele é um método que trabalha mentalidade, autoconhecimento e prosperidade e que envolve passos vendedores, ou seja, criação de um perfil vendedor com uma mentalidade empreendedora, trabalhando a sua rede social para a sua bio ficar bacana, para que você tenha destaques organizados, fáceis de serem compreendidos, para que você saiba como aumentar o engajamento, para que você saiba criar um conteúdo de maneira produtiva, porque a gente não tem tempo a perder. Eu sempre digo para minhas alunas, nós não somos influenciadoras digitais, nós somos empreendedoras que usamos a rede social para criar conteúdo que vai atrair o nosso cliente e fechar nossas vendas. Então a gente precisa, ganhar tempo, porque a gente não vai ficar o dia todo lá na rede social, né? Além disso, você também aprende nesse meu método, junto ali de mim, nos meus passos vendedores, a atrair a cliente certa, que é justamente essa. Lembra que eu falei que a gente tem que demitir, às vezes, cliente? Então, a gente precisa saber atrair a cliente certa para a gente, que é aquela que vê o valor do nosso trabalho e não o preço. Se você assistiu a aula 1, você viu o exemplo da Fabi, por exemplo, que trabalha com bordado afetivo. A Fabi, antes do método MAP, só atraía cliente que queria preço. Mas ela entendeu o método, aplicou e agora ela atrai quem vê o valor. Pergunta para a Fabi se ela tem agenda cheia ou não. A agenda dela está lotada e ela hoje já rentabiliza o trabalho dela com outras alternativas, que a mentalidade empreendedora dela já explodiu, tá? Aí a gente também vai para essa estratégia de posicionamento, aprende a fidelizar cliente e entende o que fazer para se diferenciar da concorrência, porque isso também é essencial. E depois a gente vai aprender a vender de verdade. Então, aqui nesse momento, eu vou ensinar para você técnicas de vendas. Técnica para que você saiba precificar o seu trabalho corretamente, técnicas para que você saiba eliminar essas crenças financeiras limitantes, para quando o dinheiro começar a aparecer, você usufruir desse seu dinheiro. Vou te ensinar também a fazer um pitch de vendas, para que você não perca mais oportunidade de divulgar o seu trabalho e vender. Sabe quando você vai lá naquele evento que está cheio de potencial cliente, que você volta com 0 vendas, ou que você vende uma ou duas coisas, mas que você percebe que poderia ter vendido muito mais se você soubesse fazer um bom pitch de vendas? Eu te ensino ali também com passo a passo, tá? E fica tranquila, eu ensino na prática mesmo, ok? Você vai pegar e aplicar. Inclusive, tem copia e cola lá. Por exemplo, tá? Carrossel estratégico que eu vou falar aqui com vocês. Lá eu dou a técnica certinha de como você vai fazer um carrossel estratégico e eu te ensino a fazer, mas te dou também um modelo para você copiar e modelar, porque nós não temos tempo por aqui, né, amigas? A gente precisa ser rápidas, pensar rápido, vender rápido. Então, eu já trago o conteúdo, ensino você a fazer, mas eu também te mostro ali como você pode já copiar e colar e fazer isso tudo na prática, tá? Eu te perguntei isso, vou até voltar aqui, tá? Só para que vocês entendam. Por que eu te perguntei quanto que você acha que vale
esse tipo de conhecimento. Um conhecimento que vai te ensinar a fazer mais dinheiro com o seu produto ou serviço, com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já tem, tá? Tá tensa aí? Quanto você acha que vale? Eu tô te perguntando isso porque, se você for lá na bio do meu Instagram, as matrículas para os passos vendedores estão abertas. E elas estão abertas lá por R$ 197. E você já viu que isso é um valor mínimo comparado a tudo que você vai aprender aqui, né? Pega só o exemplo aqui da AK que fez quase R$ 8.000 ali e colocou no bolso. Ela fez mais de 8.000 e colocou no bolso 7.000 e pouco, tendo ali o valor líquido, né? Então pensa nisso. A K, usando o método, embolsou quase R$ 8.000 líquidos ali, no único movimento. 197 já é um valor, eu vou falar ínfimo para não falar outra palavra, né? Mas para as mulheres que estão aqui, lembra que eu falei que ia ter presente? Para quem está aqui, eu vou deixar no link da descrição da aula a oportunidade de você fazer parte do meu time de mais de 130 alunas por apenas R$ 97. E além disso, você ainda pode dividir esses R$ 97 em até 12 vezes, tá? Os R$ 97 você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão, e no cartão você ainda divide em 12. Então, eu quero ação, tá? Eu quero o seu compromisso. E pode vir tranquila, porque eu também te dou garantia de 7 dias. Então, se você entra, aplica o MAP e não gosta, fica tranquila, porque eu te devolvo tudo e não te faço pergunta nenhuma, tá? Eu tenho certeza que você vai amar e vai aplicar e vai fazer numa única venda mais do que o valor do curso. Mas, se você não gostar, por qualquer razão, o dinheiro está no seu bolso de volta, sem perguntas. Então, amiga, só vem, beleza? Falado tudo isso, agora eu quero que você pegue aí o seu material. Tá com ele aí já? Tá com o seu material aí? Beleza? Mas bastante gente aqui. Pega o seu material e bora para essas estratégias de vendas. A primeira delas que eu quero compartilhar aqui com vocês é a seguinte: para que a gente possa vender bastante, o nosso primeiro passo é atrair a atenção do cliente. Primeiro você chama a atenção do cliente e depois você vende, tá? E como é que a gente chama a atenção do cliente? Uma coisa que não faz o cliente ter a sua atenção é você simplesmente jogar propaganda. Eu vejo isso em muitos perfis e sempre que eu tenho oportunidade eu dou ali uma ajudinha, e as que são minhas alunas eu já pego assim. Você vai ver quando você entrar, viu, amigo? Você vai ver que eu pego realmente pela mão e falo exatamente como fazer, porque não é atrair atenção de cliente simplesmente jogar propaganda. Não é simplesmente jogar ali a foto do seu produto ou falar qual é o seu serviço simplesmente sem fazer um contexto daquilo. Isso não chama atenção, tá? Isso vai fazer só o cliente pular ali você e pronto. Então, o primeiro passo é chamar atenção. Como é que a gente faz isso? Carrossel estratégico, tá? Fica tranquila que você entrando lá nos passos vendedores, nessa oportunidade que eu dei para você, você não só vai aprender a saber como fazer na prática, como também vai ter acesso ao material para você copiar e colar e já usar ali na sua rede social. Então, não se preocupe, tá? Mas eu já quero te ensinar aqui o que um carrossel estratégico ou qualquer postagem estratégica precisa ter. Elementos que chamem atenção. Então, como que a gente faz isso? Você pode colocar, por exemplo, nas suas postagens, títulos como X sinais de que, ou, por exemplo, o guia para, ou os segredos para, ou X características de quem tem sucesso. Então, um exemplo, tá? Vamos supor que você seja esteticista. Então, exemplo, 5 sinais de que você precisa cuidar mais da sua pele. Ou, vamos supor que você trabalhe como consultora de moda e estilo. O guia da elegância e da autenticidade sem ter que comprar novas peças. Ou, se você trabalha, por exemplo, com consultoria financeira, os segredos das mulheres que sabem fazer dinheiro. Ou, se você, por exemplo, trabalha com terapia, você pode colocar assim: 10 características das pessoas que têm sucesso na vida. Quando você coloca esses títulos que são realmente chamativos, você faz o cliente parar e consumir aquilo que você vai trazer. E é ali que você vai falar de forma estratégica sobre o seu produto ou serviço para vender para ele. Captou? Beleza. Vamos para o segundo, tá?
O segundo ponto para que você venda mais todos os dias é na hora de divulgar o seu trabalho, você usar narrativas estratégicas. Mário, o que que são narrativas estratégicas? É o seguinte, lembra que eu falei que não é para você largar a propaganda ali? É para você trazer uma contextualização daquilo que você oferece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você é uma consultora de imagem, tá? Você é uma consultora de imagem, você não vai ali simplesmente falar sobre a consultoria de imagem. Você vai pegar, por exemplo, vamos pegar nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, as Olimpíadas estão acontecendo. Vamos supor que deu até gente, me fugiu a palavra, mas as pessoas ficaram falando muito dos looks lá do pessoal da seleção brasileira. É um assunto que está em alta. Então, você, consultora de imagem e estilo, vai contextualizar a questão das roupas que as pessoas da seleção estão usando e conectar com o seu trabalho. Se você, por exemplo, trabalha com estética, tá? Você vai contextualizar, pega lá uma artista famosa que está em alta no momento e contextualiza algo e liga com o seu trabalho de estética. Ou você pode fazer contextos com a sua própria história de vida, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é doula e ela se tornou doula porque ela sofreu violência obstétrica quando ela teve a primeira gestação e foi aí que ela entendeu a importância de ter uma pessoa ao lado ali para que ela tivesse um parto muito mais seguro, muito mais afetivo, muito mais acolhedor. E aí, quando ela vai divulgar o trabalho dela, o que, que nós passamos a fazer? Nós criamos essas narrativas. Ela traz um pouco da história dela, contando como ela passou por esse trabalho, e aí ela fala da importância da doula. Entende que assim fica muito mais fácil de você se conectar com a cliente? Um outro exemplo de uma aluna minha, ela trabalha com altas habilidades e superdotação. E aí, quando ela fala de altas habilidades e superdotação, não é simplesmente falar ali, jogar o curso ou o conteúdo, não. Ela explica que ela é uma mulher que tem altas habilidades e superdotação e que ela sofreu muito porque ela não era compreendida. E hoje ela entendeu a importância disso. E quando ela foi diagnosticada, ela teve mais autoestima, ela se sentiu mais segura e a vida dela se tornou mais leve. Então, quando ela contextualiza isso, quando ela usa uma narrativa estratégica, ela leva muito mais o cliente a se conectar com ela para fechar a venda, tá? Então, esse é um segundo ponto que você precisa ter para atrair esses clientes e vender mais para eles, tá? Se você não sabe muito bem como fazer storytelling, criar essas narrativas estratégicas, também não se preocupe, porque lá nos Passos Vendedores, esse que você vai clicar hoje aqui para entrar para a turma, tá? Lá eu tenho uma aula bônus só sobre isso, ensinando você a criar essas narrativas estratégicas. Então, esse não vai ser um problema, porque você vai ganhar de presente esse conteúdo, beleza? O terceiro ponto para que você consiga vender mais todos os dias usando as redes sociais é trazer conteúdos de humanização. O que é isso? Humanizar é porque eu falo muito para as minhas alunas isso também. Ninguém está na rede social para ver um perfil catálogo. Ninguém está lá para ver aquele feed perfeito, maravilhoso, que não tem uma vírgula fora do lugar. As pessoas estão na rede social para consumirem conteúdo. Pensa que a rede social ela é a novela atual, entendeu? As pessoas estão ali vendo a novela e aí, por acaso, elas compram. Não é igual antigamente que aparecia a novela, tinha um intervalo, você comprava no intervalo ali que tinha uma propaganda. Não. Hoje, a propaganda ela é inserida dentro de um contexto na rede social. Então, você está ali rolando seu feed na rede social, e aí, por acaso, a sua atenção é chamada por causa de uma narrativa estratégica, e aí você fica ali e ali você compra. Então, a gente precisa desse conteúdo de humanização. Por isso é tão importante você destravar para as câmeras e por isso você precisa aplicar o que eu ensinei na aula 1, tá? Mas humanizar o perfil é você trazer um pouquinho dentro daquilo que é possível e interessante para você, da sua vida pessoal, no sentido de quem é você além da empreendedora. Então, um exemplo, tá? Vamos supor que você está fazendo uma live que você vai mostrar essa taça. Assim, gente, eu tenho essa taça aqui em casa. A água nela fica maravilhosa. Inclusive, ó, ela é composta desse material, assim, assim, assado. E aí você
Humaniza isso. Você pode mostrar essa taça ali na sua casa, tá? Se você fala de roupas, mostra um pouquinho ali do seu guarda-roupa, como é que você combina as peças. Humanizar é trazer isso, trazer essa conexão para o seu cliente e não é ter ali um perfil só catálogo, tá? A pessoa, para passar o cartão para você, ela tem que confiar em você. E para que ela confie em você, ela tem que ver que você é um humano, tá? Então, por isso a gente faz esse conteúdo de humanização. Mari, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer isso de forma humanizada? Lá nos passos vendedores, você vai ver logo nos primeiros blocos que eu dou uma sugestão para que você não tenha que quebrar a cabeça pensando em como você vai fazer isso, tá? Mas já para te adiantar, é importante que pelo menos uma vez por semana você traga um conteúdo de humanização, ok? Lá nos passos eu te dou exatamente como fazer, bem direcionado, mas para você já começar a entender sobre isso agora, nesse momento, saiba. Humanização é um elemento essencial para você vender mais, porque isso te aproxima do cliente e faz com que ele confie mais em você, porque ele vai te conhecer melhor, tá? E aí também a gente mostra as coisas de forma estratégica, porque a gente está aqui para chamar a atenção do cliente, fechar vendas com eles, né, mulheres? Aí, um outro ponto super importante que vocês precisam pegar é o seguinte: saber mostrar o seu valor. Fala de novo. Saber mostrar o seu valor. Lembra que a gente falou lá no início que às vezes a cliente pergunta o preço e some? Se ela pergunta o preço e some, é porque você não soube mostrar o seu valor. Por que eu digo não soube mostrar? Porque você tem um valor super alto, você sabe disso. Então é só importante mostrar isso. E Mari, como que a gente faz para mostrar valor? O primeiro ponto é o seu próprio posicionamento. Então, para você mostrar o seu valor, você precisa mostrar os resultados do seu trabalho, você precisa mostrar os diferenciais do seu trabalho, você precisa também usar palavras assertivas. Não eu acho que, mas eu tenho certeza que. Vou dar um exemplo, vou até voltar aqui no nosso slide, só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, quando eu uso aqui, ó, quando eu mostro aqui a Cris, que é uma aluna minha, e que ela fala, Mari, você me despertou para viver a vida que eu quero, dizendo não onde eu precisava e sim para a realização dos meus sonhos. Quando eu mostro esse depoimento aqui da Cris, eu estou mostrando o quê? Resultado do meu trabalho, entendeu? Quando eu mostro isso, por exemplo, aqui, ó, o faturamento da minha aluna, que aplicando o método MAP começou a fazer esse valor só com o conhecimento que ela já tinha, eu mostro que o meu método traz resultado. E eu posso dizer para você, quando eu venho aqui, mulher, eu tenho certeza de que se você se tornar minha aluna dos passos vendedores, você vai atrair mais clientes e vai fechar mais vendas. Ponto. Entende que isso traz muito mais segurança para cliente do que quando você fala: "Ah, então eu acho que se você comprar o meu produto, ele vai fazer muito bem para você. Ah, eu acho que se você entrar para minha terapia, nossa, vai ser ótimo, você vai ver". Não, amigas. Se o seu trabalho é bom, a primeira pessoa que tem que valorizar o seu trabalho é você, ok? Então, não falar o preço e depois ficar justificando. É você mostrar diferencial, mostrar resultado, e aí depois você traz o seu preço sem medo de ser feliz, ok? Além disso, só pegar mais uma aguinha aqui. Para que a gente feche mais vendas, é importante a gente falar sobre o significado do nosso trabalho. Não é o que é o nosso trabalho, mas a gente tem que bater na tecla do significado. Pegando o exemplo da consultora de imagem e estilo. Se você hoje é uma consultora de imagem e estilo, você não vende consultoria de imagem e estilo, você não vende qual é a paleta de cores da mulher. Você vende autoestima, você vende confiança, você vende bem-estar. Se você hoje é uma esteticista, você não vende produtos estéticos, você não vende botox, você não vende limpeza de pele. Você vende autoestima, você vende autoconfiança. Se você hoje, por exemplo, uma mulher que trabalha com terapia, você não vende terapia, você vende paz, você vende bem-estar. Então é importante que você comunique sempre o significado do seu produto, o significado do seu serviço e não fique falando do que ele é com a função, tá? Então é importante você trazer o significado do seu trabalho. Pensa comigo, hoje, no que você faz?
Qual é o significado do que você faz? Pegando o exemplo lá da doula que eu trouxe, ela não vende um serviço de doula, ela vende um parto seguro, um parto humanizado, um parto confortável para a gestante, que vai fazer com que o momento mais importante da vida dela seja inesquecível, agradável. Entende? Você não vai vender mais se ficar falando sobre o serviço em si. Você tem que falar sobre o significado dele, porque é o significado o seu grande diferencial. Serviço tem muito do mesmo. É igual designer de sobrancelha. Quantas mulheres que fazem design de sobrancelha que você conhece? Agora, mulheres que te dão uma segurança no olhar é diferente, tá? Então, trazer o significado e não o que é o seu trabalho em si, beleza? Além disso, é super importante que você use palavras certas. Igual quando eu falei ali sobre a questão de mostrar valor, é importante que você use palavras certas. Chame a sua cliente pelo nome. Não chame a sua cliente de flor, de querida, de paixão. Não. Chame a sua cliente pelo nome. Mostre para a sua cliente que você vê a sua cliente. Isso vai gerar muito mais conexão, e conexão gera confiança, e confiança gera venda, ok? Além disso, um outro ponto super importante para que você tenha mais vendas todos os dias é você criar uma esteira de produtos. Mari, não tem a menor ideia do que você está falando. De novo, respira. Se você não tem ideia do que é esteira de produtos, também não se preocupe, porque lá nos Passos Vendedores eu te ensino tudo sobre esteira de produtos, tá? Mas para que você já compreenda agora qual é a importância de ter uma esteira de produtos para vender mais todos os dias. Esteira de produtos é quando você tem vários produtos para uma mesma cliente. Sabe aqueles produtos que a gente chama de high ticket? Não vou falar em inglês, né? É ticket médio, ticket baixo, ticket alto. É como se você tivesse diversos produtos para uma mesma cliente. Isso faz com que uma cliente que comprou de você uma vez, ela possa caminhar na jornada contigo por mais tempo. Isso faz com que você venda mais todos os dias, porque ela já confiou em você, ela já comprou de você. Então, renovar a venda é muito mais fácil. Vou pegar o exemplo da consultora de imagem e estilo. Ela pode ter uma consultoria para, por exemplo, avaliar o guarda-roupa lá da cliente, mas ela pode ter uma mentoria individual com a cliente. Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho meus passos vendedores, mas se a empreendedora quiser mais da Mari, ela pode ir para mentoria com a Mari. Uma esteira de produtos faz com que você aumente o tempo de vida útil do seu cliente, que as pessoas no inglês chamam de lifetime value, é o valor do cliente, a vida útil dele com você. Quando você tem uma esteira de produtos estratégica, bem definida, você tem mais de um produto para a mesma cliente. Isso faz com que você venda mais todos os dias, porque é muito mais fácil você vender para quem já confiou em você do que chegar numa pessoa nova, vir em folha e fazer com que ela conheça, ok? E eu quero, antes da gente avançar para o conteúdo que vamos ter lá na nossa aula 3, que você, que ainda está aqui comigo e está na dúvida se vai entrar para os braços vendedores, que você reflita sobre a seguinte coisa, tá? Esse caso aqui da Fabi, que ela disse assim, Mari, graças a você, eu mais que dobrei as minhas vendas. Eu estou sendo atropelada pelos pedidos que não param de chegar. Eu consigo ser intencional, captar clientes e alunas de forma estratégica. Eu quero que você pense também nessa minha outra aluna aqui, que conseguiu se movimentar e fazer um dinheiro que ela nunca tinha conseguido fazer na vida dela, tá? Eu quero que você, olhando para isso, você reflita comigo e me diga, por que não dar um passo à frente? Eu já te expliquei, nos passos vendedores, eu vou desenvolver a sua mentalidade, eu vou te ensinar a vender bem mais, e eu te dou minha garantia de 7 dias de que você pode vir sem medo, porque se por qualquer razão você não ficar satisfeita, eu devolvo tudo. E eu te mostrei também que de 197 aqui nas aulas você vai ter a oportunidade de entrar para a turma e ter acesso a todos os benefícios, inclusive aula de storytelling, material de apoio, suporte, tudo, por apenas R$ 97. Então, eu quero saber de você, por que não dar esse passo à frente? Saia da sua zona de conforto, decida agora e venha, tá? Venha porque vai ser realmente a virada de chave para sua vida. E a gente não pode se esquecer de que amanhã a gente continua essa jornada. Então, eu quero que você aplique essas estratégias que eu trouxe para você. Então, humanizar o seu perfil, criar novas narrativas, chamar a atenção do cliente com esses títulos que são muito mais atraentes,
fazer essas palavras que trazem muito mais esse tom vendedor e de posicionamento, sem ficar tendo medo do seu preço. E que você venha amanhã, lembra do compromisso de que a gente não vai procrastinar, que a gente vai até o final. Então, que você venha amanhã, porque na aula 3 eu vou te ensinar como você vai criar conteúdos atrativos para se diferenciar da concorrência. É mão na massa, é conteúdo prático e tem que ser aplicado. Não adianta nada esse conteúdo que vale ouro por aqui se você não aplicar, né? Então, estamos combinadas. Amanhã, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, nos vemos para você aprender, ó, a criar conteúdos atrativos para se diferenciar da concorrência. Eu te espero. Até lá!